Oi, gente, tudo bem? Oi, professor William. Então, hoje eu vim apresentar para vocês um pouco do meu trabalho do semestre, né? Que é o meu portfólio. Ele ficou assim, eu vou mostrar com mais detalhes. E a minha caixa alfabetizadora. Então, gente, esse aqui é meu portfólio. Ele foi todo encapado com EVA. Nele eu coloquei anotações, atividades disponibilizadas pelo professor, atividades complementares e tudo aquilo que eu achei importante nesse meu processo de aprendizagem. Aqui eu tenho sobre o método das boquinhas, então todas as anotações que a gente fez nas aulas. Aqui sobre atraso da fala. Aqui a gente tem sobre a escrita das vogais. Aqui sobre as mãozinhas dos alunos, né, a posição certa de segurar o lápis, a postura e tudo mais. Aí aqui eu botei uma atividade para exercitar a escrita das letras. Aí aqui tem do alfabeto inteiro. Aqui tem uma atividade que o professor William disponibilizou pra gente. Ele disponibilizou o alfabeto, mas aqui no caso eu usei só as vogais. Pra criança treinar a escrita, né, das letras. Aí tem os desenhos e a letra que se inicia cada desenhozinho. Essas atividades foram atividades que eu peguei à parte na internet, que eu achei interessante. E essa daqui primeiro é sobre o alfabeto, então pra criança ela trabalhar a memorização, né, do alfabeto. Então aqui ela tem um A, B, qual a próxima letra? Aí ela põe o C, aí tem um D, aí qual a próxima letra? O E, e assim sucessivamente. Nesse daqui, a criança ela tem que reconhecer a palavra conforme está no desenho. Então, a vaca. Qual dessas três palavras está escrito vaca? E a criança pinta a palavra, no caso, a vaca, né? E essa atividade ajuda a criança, né, a ter contato visual com a grafia certa das palavras. Essa aqui para a criança reconhecer a letra inicial e a letra final. Essa daqui são as letras embaralhadas, né? E a criança ela vai ter que escrever a palavra completa, juntar as letras, montar a palavra. Aqui para pintar, né? Então ela vai ter a relação da escrita com o desenho. Então aqui ela tem que achar a meia, no caso, e ela pinta a meia. Aí aqui tem uma cantiga, né? Aqui os desenhos, mão, balão, sabão, a criança escreve e ela vai ter que achar aqui no caça-palavra, que também é muito legal porque trabalha o raciocínio da criança. Aqui a criança ela tem que identificar, pintar as sílabas, né? E depois botar aqui o número de sílabas. Aqui a gente trabalha a palavra borboleta, então a letra inicial, a letra final, quantidade de letras, vogais e consoantes. E aqui para a criança colocar as sílabas iniciais de cada palavra. Então, balão, bolo, leite. Então, gente, houve um equívoco nessa parte. Não é leite e nem leile, até porque está sendo trabalhado baba é bibobu. Na verdade é bully. Só que a minha irmã, ao fazer, confundiu e acabou escrevendo leile. Aqui, a anotação da aula, né? Sobre a BNCC. Aqui, continuação das anotações. Aqui mais anotações da aula, né, que o professor deu sobre concursos públicos, então ele passou pra gente alguns assuntos que despencam nas provas. Aqui sobre o teste da psicogênese, o passo a passo, pra gente identificar qual o nível da criança. Aí aqui o professor também disponibilizou na aula, e a gente tem alguns modelos de testes. Então tem pré-silábico, silábico, alfabético. Aqui algumas estratégias pedagógicas, o professor William, durante todo o semestre, ele nos deu muitas estratégias e eu decidi anotar algumas, como desenvolver a autonomia da criança, como preparar os pais. Aqui tem essa tabela que o professor também disponibilizou pra gente. Eu esqueci o nome da autora dela, mas é sobre como seu filho pode ajudar em casa a partir de cada idade. E aqui, foi da última aula, sobre a alfabetização de jovens e adultos. E assim termina o meu portfólio. Gente, essa aqui é a minha caixa alfabetizadora. Eu encapei ela com folha 4 mesmo e colei letras que eu recortei no EVA. Abrindo a caixa aqui tem um I/O, né? Abrindo a caixa aqui a gente tem um espelho. E esse espelho a gente vai usar no método das boquinhas também, que eu imprimi aqui, já vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu fiz um jogo da memória.
onde a criança vai ter que relacionar a palavra com a figura. Então, a gente tem escova, índio, flor, papagaio. E aí, a gente vai deixar a imagem. Esse joguinho ele pode ser feito de várias formas, né? Tanto virado, quanto deixar as imagens no lugar, as palavras embaixo. E a criança vai ter que reconhecer, por exemplo, que objeto é esse? Aí a criança vai falar vassoura. Então, como se escreve vassoura? E aqui ela vai achar, no meio das palavras, a palavra vassoura. E aí a gente vai relacionando a escrita com a imagem. Aqui eu usei um joguinho que eu já tinha em casa. Eu só colei as figurinhas de todas as letras do alfabeto. Eu colei num palito de picolé, né? Porque é mais legal da criança segurar, é mais firme. E aqui a gente tem um objeto para cada letra do alfabeto. E aí aqui eu recortei sílabas no EVA. E a criança ela vai ter que montar a palavra por meio das sílabas. Então, por exemplo, presente, ela vai ter que achar aqui no meio das sílabas. Claro, a gente vai deixar arrumadinho, né? Todas as sílabas à vista da criança. E ela vai montando as palavras por meio das sílabas. Você pode usar também, caso você não tenha, né? Porque esse aqui era um joguinho que eu tinha em casa. Você pode imprimir a imagem, colar no palito. Ou então você pode até fazer com a própria palavra. Você mostra a palavra para a criança e ela vai ter que montar através das sílabas. Para ser trabalhada exatamente essa questão das sílabas, do valor sonoro das palavras. Então, eu fiz esse daqui também, que algumas pessoas chamam, eu vi diversas pessoas dando diversos nomes, né, na internet. Alguns chamam de placa alfabetizadora. Que aqui a gente tem uma sílaba fixa, né, no caso aqui eu escolhi bó. E aqui a gente vai mudando, a gente coloca outras sílabas que formam diversas palavras. Então, bota, boca, bola, boné, bolo, enfim, no caso as minhas foram só essas. Mas tem como você fazer com outras sílabas, por exemplo, aí você põe mala, maca, enfim, entre outros. Aqui também eu fiz um joguinho, eu pintei esses copos, né, era de iogurte. Eu pintei, eu enumerei eles, 1, 2, 3, imprimi as imagens, e aí o joguinho funciona assim, você vai falar pra criança, você vai mostrar pra criança a imagem, e ela, repetindo, através do valor sonoro, ela vai identificar quantas sílabas tem a palavra. Então, por exemplo, abelha, a criança vai repetir abelha, e ela vai identificar que tem 3 sílabas. Aí aqui tem um copinho, 1, 2 e 3. Boi, boi, então a criança vai identificar que tem uma sílaba. Aranha, 3. Pato, aí ela vai colocando e no final a gente vê como foi o desempenho, como tá essa questão da escuta dela, de associar o valor sonoro com a palavra, com a figura e tudo mais. E por fim, mas não menos importante, o famoso método da boquinha, que foi muito falado, né? O professor William nos apresentou esse método e realmente é muito legal. Que é onde a criança ela vai ver a boca, ela vai ouvir e ela vai gesticular. Então, ela vai ver o professor abrindo a boca para fazer o A, ela vai ouvir o som e ela vai repetir. Por isso que tem um espelho aqui, porque a criança ela consegue se enxergar repetindo as letras. E aí a gente tem aqui o A, boca aberta, o E, mostra os dentes e a boca um pouco aberta, o I, só mostra os dentes, o O, um bico mais aberto e o U faz biquinho. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, foram feitos com muito amor, muito carinho, tanto o portfólio quanto a caixa alfabetizadora. Foi um processo muito legal, muito prazeroso. Gostaria de agradecer especialmente ao professor William por ser um ótimo professor, um verdadeiro curador e ser muito atencioso conosco, com todas nós.
E parabenizar também os meus colegas de turma, né, que fizeram trabalhos incríveis e acrescentaram muito no meu processo de aprendizagem. E é isso. Obrigada, tchau!